Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, que nós possamos essa tarde fazer mais uma vez a diferença neste mundo, que nós possamos essa tarde ouvir mais uma vez a palavra de Deus, acreditar naquilo que Ele nos prometeu, acreditar naquilo que ainda há de fazer e acreditar principalmente que Jesus Cristo veio em carne para destruir as obras do diabo para nos fazer salvos nele, para que nós possamos ter uma salvação, para que nós possamos ter a esperança de uma outra vida no dia de amanhã. É essa a nossa mensagem, é essa a nossa esperança nessa tarde, a nossa expectativa. Que você saiba que você tem um Deus que veio em carne, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou para te salvar. Eu quero dizer que meu nome é Marcel Belotto, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, da Zona Sul, e quero ministrar mais uma vez a palavra de Deus para o teu coração nessa tarde. Essa tarde nós vamos falar um pouco mais sobre fé. Por que nós às vezes não temos alcançado os nossos objetivos? Por que nós não temos fé? Por que nós não podemos alcançar aquilo que Deus preparou para nós alcançarmos? E eu não estou dizendo só de coisas materiais, digo em todos os aspectos. O Senhor veio e trouxe, entregou para nós um livro, que é a Bíblia, onde se tem ali um manual de instruções do ser humano. O que devemos fazer para que alcancemos os nossos objetivos espirituais, materiais, emocionais, e muitas das vezes nós deixamos isso passar em branco. E deixamos também de acreditar. Então nessa tarde eu quero ler um texto com você. Eu quero trazer o texto de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Vamos acompanhar juntos agora. E chegando à sua pátria, ensinavam-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre vós todas as suas irmãs, de onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não se fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Meu querido, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo veio aqui a esse mundo para demonstrar o poder de Deus em carne, para demonstrar que existia uma possibilidade de salvação, uma possibilidade clara de salvação, de redenção, de restauração daquilo que estava perdido. E nós temos essa promessa até hoje, porque não houve nenhum outro Messias, não houve nenhuma outra palavra sobre a palavra descrita por Deus naquela época. A palavra de Deus trouxe promessas para esse mundo até o seu fim. Promessas até a segregação natural do homem, do mundo como um todo. E ali, Jesus, nesse texto, ele estava no meio do povo, mostrando os seus sinais e maravilhas, ministrando a palavra sobre todos, ministrando aquilo que Deus tem para nos dar, ensinando aquele povo que existe a possibilidade de ser vitorioso, que existe a possibilidade de ser salvo, que existe a possibilidade de se ter uma vida abençoada. E ele estava ministrando e em um determinado momento, claro que as pessoas que estavam ali ouviam, aprendiam, mas em um determinado momento ele sai e volta para a sua terra de origem. Volta para os seus, para a sua família, para aqueles que deveriam ainda mais acreditar nele. E chegando naquele local, ele começa então a encontrar dificuldades. Começa então a encontrar uma série de pessoas desacreditando, desconfiando, colocando ali dúvidas onde não existia dúvida, porque na palavra de Deus e na vida de Deus não há dúvida. Meu irmão, se nós hoje, a palavra do Senhor nos diz, se nós
que não vemos, cremos, somos muito mais bem-aventurados do que aqueles que naquela época viam e não criam. E aquelas pessoas passaram a não acreditar, e passaram a duvidar, passaram a questionar quem era Jesus. Se era realmente Deus ou não, se era realmente vindo dos céus ou não. E dentro o mais importante disso é que estavam dentro da sua própria cidade, onde todos deveriam, volto a dizer, acreditar ainda mais, porque ele saíra daquele lugar. E às vezes, meu irmão, nós vivemos isso. Nós vivemos esse percalço de não acreditar naquilo que Deus tem para nós. Nós que estamos dentro da igreja, às vezes, nós que recebemos a palavra, que fomos semeados por uma semente de Deus, tivemos ouvidos para as palavras e para as promessas de Deus, e às vezes não recebemos. Recebemos naquele momento, não colocamos em prática por nossas dúvidas. E sabe o que acontece, meu irmão, quando nós temos esses problemas? Sabe o que acontece quando nós passamos a viver uma vida sem fé? Deus para de operar. Deus para de agir, porque se não encontra fé na tua pessoa, se não encontra fé no teu espírito, na tua alma, Deus não vai agir. Deus não age. Então, para você que é ateu, para você que acredita numa outra religião, para você que tem um fundamento de fé que não o cristianismo, eu quero dizer para você nessa tarde, a Bíblia só nos remete ao Senhor, a Jesus. Ela diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E quando ela diz que só há um mediador entre Deus e os homens, ela não está colocando nenhum outro profeta, nenhum outro espírito, nenhuma outra mística, nada, nenhum outro objeto para se chegar a Deus. Ela só incita que nós devemos simplesmente pedir a Jesus para que nós possamos chegar ao Pai. Que não existe outro mediador. E quando nós então entendemos esse formato, quando nós entendemos que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a mudar, a tua vida começa a ter uma situação mais confortável. Você começa a ter paz, porque quando Jesus subiu aos céus, depois de sua ressurreição, ele disse que deixaria a sua paz para conosco. Então, quando ele subiu, ele deixou a paz sobre aqueles que acreditam. Então, meu irmão, se você não tem paz, é sinônimo de que você ainda não crê em Jesus. Se a tua vida é uma vida sem paz, é sinônimo de que você não está ainda enraizado naquilo que Deus planejou para a tua história. Se você é uma pessoa que não consegue conviver, não tem uma boa relação interpessoal, você não tem paz. Você não está conseguindo conviver da forma que Jesus ensinou. E nessa tarde eu quero te invocar, eu quero te desafiar a acreditar que existe uma paz. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero ler com você o último versículo mais uma vez, o versículo 58, que acaba demonstrando claramente o que faz a falta de fé. Olha só. E não fez ali, olha, Jesus, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Meu irmão, minha irmã, às vezes na tua vida está parada, você só anda para o lado e para trás porque você é incrédulo. Você está dentro da igreja ou já ouviu a palavra, mas tem reticência para receber isso no seu coração. Tem reticência para que o teu espírito realmente receba aquilo que é de Deus. E quando nós somos reticentes a isso, a coisa não acontece. E Jesus deixa então de agir. Deus para de agir. E aí você fica inerte, você fica parado, você fica sofrendo, você tem problemas com injustiça, você tem problema de relacionamentos, você tem problemas profissionais. E aí, vamos parar onde com isso? Fica a dica, meu irmão, não tem o que fazer. Tem coisa que não adianta tentar descobrir por si só. Tem coisa que não adianta tentar cavar que não vai chegar em lugar nenhum. Não tem petróleo, não.
Tem coisa que você tem que acreditar, você tem que ter fé. E não é só acreditar, porque acreditar é diferente de ter fé. Acreditar, a gente acredita em uma série de coisas. Agora, ter fé é ir a fundo na religiosidade em Jesus Cristo. E religiosidade eu não digo, né, naquela questão formal, naquela questão do costume. Eu digo na questão de ter fé, de buscar, de se aprofundar na pessoa de Jesus. Eu quero te desafiar essa tarde, entenda um pouco mais de Jesus Cristo. Leia os primeiros 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entenda a trajetória de Jesus nessa vida, quando ele esteve na terra, para que você possa entender que há salvação para a tua vida e para a tua história. E Jesus então deixa de fazer milagres e maravilhas no meio do seu povo, do seu próprio povo, por meio da incredulidade. Chega, meu irmão, de acreditar que vai dar certo, que as suas mãos é que são poderosas, que você é extremamente poderoso, que os seus títulos, que a sua função alcança alguma coisa. Creia em Deus. Coloque a tua fé em Jesus Cristo. Deixe a incredulidade de lado. Faça isso. Faz isso. Tira um mês e fala, eu vou acreditar. Se não acontecer nada, meu irmão, eu largo o evangelho. Eu largo. Pode me procurar e falar, pastor, eu fiquei um mês crendo, acreditando, lendo a Bíblia, orando, buscando e nada aconteceu. Eu te acompanho onde você for. Se você quiser largar o evangelho, eu largo junto com você. Sabe por que eu falo dessa forma? Porque eu tenho certeza que Deus vai se mover perante a tua vida. Vai mover as águas perante a tua história. Vai fazer a diferença na tua vida, porque Ele é um Deus vivo, é um Deus que te ama, é um Deus que cuida de você. Faça isso nessa tarde. Não deixe que a incredulidade tome conta da tua vida. Não deixe que a incredulidade tome conta da tua história. Você que congrega numa igreja, que está triste, que está chateado, que está querendo sair, que não vê mais emoção ao ir ao culto, que não sente mais a presença de Deus, Ele não está agindo por causa da tua incredulidade. Você está deixando coisas entrarem na frente daquilo que é o mais importante, que é o fluir da glória de Deus sobre a tua vida. Deixe Deus hoje, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, fazer a diferença na tua vida. Deixa Deus fazer a diferença na tua história. A incredulidade é sinônimo de estancamento. Incredulidade é sinônimo de parada de Deus. Incredulidade é sinônimo de fazer com que Deus não haja na sua vida. E quando você não deixa mais Deus agir, não tem o que fazer. Você está morto espiritualmente. E a morte espiritual, muitas vezes, é muito pior do que a morte física. Porque se você tem Jesus e morre, você vai para o céu. Você vai para o paraíso, assim como Jesus disse aos 2 ladrões que estavam ao lado dele na cruz do Calvário. Que naquele momento, depois da morte, pelo arrependimento, um deles estaria no paraíso. Então a morte física, com Deus, é lucro, porque você vai para um mundo melhor. Agora, a morte espiritual, meu irmão, te leva à morte física e a uma segregação, te leva ao inferno, te leva às malignidades. Não deixe isso acontecer. Tenha fé para que Deus haja sobre a tua história. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, quero abençoar você e quero pedir para que Deus coloque fé no teu coração. Deus Todo-Poderoso, eu quero te adorar nessa manhã, Senhor, neste dia. Eu quero, Senhor, dizer que eu estou grato por mais uma vez poder abençoar esse povo, Senhor. Que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos, que o Senhor possa falar ao coração deles, que o Senhor possa mostrar que o Senhor é um Deus vivo, não é um Deus morto. Que o Senhor possa, Senhor, se demonstrar como um Deus de maravilhas, assim como o texto de Mateus 13, 54 a 58 nos descreveu, Senhor. Um Deus de maravilhas. E que o Senhor possa colocar ao coração dessas pessoas a necessidade de ter fé, de ser dependentes de Ti, Senhor. Porque quando nós somos dependentes de Ti, a coisa flui. O milagre acontece e a Tua atuação é tremenda sobre as nossas vidas. Não deixa, Senhor, que a incredulidade estanque o Teu agir. Não deixe que a incredulidade pare com o Teu agir nas nossas vidas. Mas faz a coisa acontecer, Senhor.
derrama da tua bênção, planta uma semente no coração dessas pessoas que nos assistem, que nos ouvem, Pai, para que eles possam reconhecer o teu senhorio e a tua salvação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa ministrar uma unção especial sobre você. Que Deus possa colocar no teu coração fé. Fé para continuar. Fé para ter esperança. E fé para receber a promessa. Deus te abençoe e até a semana que vem. Um beijo no seu coração.